Bom dia, meus amores. E agora na nossa aulinha de geografia, a tia Renata vai fazer a leitura aqui da página 223, onde nós vamos estar entrando no assunto diferentes pontos de vista, tá? Observem atentamente aí a imagem da página, tá? Enquanto a tia Renata vai fazendo a leitura, ok? Diferentes pontos de vista. Os objetos podem ser observados de diferentes pontos de vista. Vamos tomar como exemplo o apontador. E aí nós temos um apontador e as três imagens do mesmo apontador, só que vistas de pontos diferentes, ou seja, de diferentes pontos de vista. Então, nesse primeiro apontador aí, na primeira imagem, nós temos assim, apontador visto de frente. Ao lado, a segunda imagem, apontador visto do lado do alto e de lado, perdão. E a imagem de baixo, apontador visto do alto de cima para baixo. Então, meus amores, o mesmo objeto visto de pontos diferentes. Então, acontece também com outros objetos, acontecem com brinquedos, dependendo de como nós estejamos em pé ou sentado, de frente. Os objetos que vão estar ao nosso redor, a gente vai ver eles de pontos diferentes de vista, assim como esse apontador que nós vemos agora. Então, na questão 1, diz assim: escolha um dos objetos que você utiliza na escola, como o estojo ou a borracha, e observe-o. Aí, das três formas. Primeiro quadrinho que diz de frente, nesse rosinha. O laranja, do alto e de lado. E esse azul, do alto e de cima para baixo. Converse com os colegas sobre as diferenças percebidas ao observar o objeto de pontos de vista diferentes, né? Caso nós estivéssemos em sala de aula. Mas foi como a tia Renata falou. Os objetos, dependendo de como nós estamos, a nossa posição, se nós estamos sentados no chão, as coisas que estiverem na nossa frente, a gente vai ver elas bem de frente, ok? Se estivermos em pé, talvez esses objetos a gente já veja do alto e de lado, ou seja, dá para ver a parte frontal e de cima um pouquinho. E se a gente estiver muito elevado, podemos observar do alto, de cima para baixo. Então, vai depender muito de como também a gente estiver, né, olhando para o objeto. Tanto a posição do objeto, mas também como a gente está vendo. Nesse momento, a tia Renata escolheu um objeto aqui, que é uma mesinha de estudo, uma mesinha que vocês sentam para fazer atividades. Nessa posição, que eu estou aqui, de acordo com o meu ponto de vista, eu estou olhando para esta mesa de frente. Então, ela está de frente para mim. Já nesta posição, eu estou vendo ela do alto, né, de cima e de lado. Eu estou vendo a parte de cima e ainda estou vendo a parte lateral dela. E dessa forma que eu estou agora, eu só vejo ela de cima, do alto para baixo, de cima Na página para 224, baixo. Atividades. 1. Pinte o vaso visto de frente. Observe o vaso que você está vendo de frente e pinte-o. 2. Pinte a caneca vista do alto e de cima para baixo. 3. Pinte a cadeira vista do alto e de lado. Na página 225, questão 4. Observe as imagens a seguir e assinale com um X as respostas corretas. Item A. O carro de brinquedo está representado do alto e de lado, ou do alto e de cima para baixo. E aí nós temos as opções no primeiro quadrinho: do alto e de cima para baixo, do alto e de lado. Item B. A cadeira está representada do alto e de cima para baixo ou de frente? Primeiro quadrinho, de frente. Segundo quadrinho, do alto e de cima para baixo. Item C. A xícara pode ser vista do alto e de cima para baixo ou do alto e de lado? Opções: do alto e de cima para baixo ou do alto e de lado. Item D.
A mala pode ser vista de frente ou do alto e de lado? Primeiro quadrinho, de frente. Segundo quadrinho, do alto e de lado. Página 226, questão 5. Complete os quadros abaixo, desenhando os objetos que faltam neles. Siga o exemplo. Visto de frente, primeiro quadro. Segundo quadro, visto do alto e de lado. E o último quadro, visto do alto e de cima para baixo. Como a tia Renata mostrou a mesinha, lembra? Da parte de cima, do alto de cima para baixo, você vai ver apenas a parte que a gente coloca o caderno, né, os livros, só a tampa, né, aquela parte quadrada, arredondada, não sei, dependendo do formato da mesinha. Então, você vai ver só essa parte quadrada da mesinha e é o que você vai pintar. Vamos para a imagem de baixo, né, abaixo da mesinha, que é uma espécie de lixeiro, né, uma lixeira, um balde. Enfim, no primeiro, visto de frente, no segundo, visto do alto e de lado, e aí você vai ter que desenhar visto do alto e de cima para baixo. Então, observe e veja como é que vocês vão desenhar. Olha a imagem ali de cima da mesinha. E aqui abaixo nós temos um apagador, visto de frente, visto do alto e de lado, e aí você vai desenhar visto do alto e de cima para baixo. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, volta lá no início, nas explicações da tia, no exemplo que eu dei da mesinha, e aí você vai compreender, né, melhor, vai entender melhor e vai resolver a sua atividade, né, com mais certeza, né, com mais segurança. Então, beijos, qualquer dúvida é só chamar a tia Renata no privado.